Então, realmente, os problemas psicológicos são importantes e você ser capaz de explicar para a mãe que aquilo ocorreu não por uma culpa dela, mas por um problema fetal, que aquele problema fetal é geralmente um acidente genético, que tem baixa chance de recorrência, e isso vai aliviar psicologicamente a mãe. Então, vamos passar mais um pouco para a parte técnica. Quais que são as anomalias cromossômicas mais comuns em abortamento e como estudá-las? E, na verdade, nós precisamos lembrar de três grupos. As trissomias, 50% a 60% dos abortamentos cromossomicamente anormais são pela presença de um cromossomo a mais. A triploidia, um genoma a mais, ou seja, e a monossomia X, que surpreendentemente é responsável por 15% a 20%. Vamos discutir como que a gente faz o diagnóstico disso a nível de DNA. Antes, vamos só dar uma olhada nas trissomias. Isso é um estudo que, embora seja de 1984, ainda é o melhor estudo que existe sobre essa área. E o que eles demonstraram foi que os cromossomos que são comuns em perdas gestacionais são diferentes daqueles que são comuns no berçário. A gente está acostumado a pensar em termos de 21, 18 e 13, né? Que são os comuns em berçário. Em termos de perda gestacional, o cromossomo 16 é o mais importante. A trissomia 16 é 31% das trissomias. Em segundo lugar, vem a 22, não a 21. Depois vem a 21 e a 15, que, de novo, a gente nunca vê um bebê com 15. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui aquelas trissomias que são incompatíveis com a sobrevida a termo. Então, num estudo usando a QF-PCR, é relativamente simples diagnosticar as trissomias, contanto que você estude aquele cromossomo. E o que você precisa, então, é de estudar cada um dos cromossomos. Então, aqui no caso, nós temos, é óbvio, vocês estão vendo uma trissomia 18. São 3 picos correspondentes ao cromossomo 18. Ou, nesse caso aqui, você vê que no cromossomo 16, você tem 2 picos, mas um pico, ao invés de ser do mesmo tamanho os dois, ele é muito maior do que o outro, indicando que ele está numa dose dupla. E o que nós precisamos, então, é estudar os 23 cromossomos, o que não é simples, é complicado. E uma técnica que nós desenvolvemos no gene, que nós estamos trabalhando com ela, e ainda está em processo de desenvolvimento, é a chamada QF-PCR por pseudogenes, e a gente usa, ao invés dos microsatélites, pseudogenes, ou seja, o mesmo gene presente em 2 cromossomos diferentes, então eles podem ser amplificados com os mesmos primers. E aqui nós temos a técnica de PCR quantitativa fluorescente, mostrando aqui um pseudogene, o mesmo gene presente no cromossomo 21 e no 7. Aqui você vê um bebê que o pico do 21 7 e 21, desculpa, o pico do 21 é o dobro do tamanho do 7, então isso aqui é um feto com trissomia 21. E dessa maneira, hoje em dia, no núcleo de genética, nós já somos capazes de investigar esses. Aqui está aquela lista que eu mostrei para vocês, das cromossomopatias mais comuns, e nós já rotineiramente investigamos o 16, o 22, 21, 15, 13, 2, 18, 7 e 14. Em outras palavras, nós já somos capazes de fazer, com um simples teste de DNA, o diagnóstico cromossômico em 80% dos casos de trissomia, o que não é mal. Muito bem. A triploidia, eu já mostrei para você, 69 cromossomos, já mostrei um caso, o diagnóstico é extremamente simples, e a monossomia X, ou a síndrome de Turner, fetal, ela é extremamente comum. Agora, do ponto de vista de laboratório, é um pouquinho mais complicado. Você não está procurando algo a mais, você está procurando algo a menos. Então, você, na verdade, está tentando fazer o diagnóstico onde você tem picos a menos. Isso aqui é um teste que nós desenvolvemos no gene, é um teste de metilação. Aqui está o X
metilado, que é aquele X na mulher que é inativado, e você vê que ele não está presente, e então a ausência desse X metilado diagnostica a síndrome de Turner numa mulher. O homem também não tem o X metilado. E, vocês estão lembrados do chamado corpúsculo de barocromatina sexual, que está em todos os livros. Então, basicamente, essa banda aqui é uma cromatina sexual molecular, que a gente faz diretamente a nível de DNA. E usando também a QF-PCR por pseudogênese, aqui nós temos um pseudogene que está no cromossomo... aqui é um homem, o homem só tem um X, então você vê que a dose do X com relação ao 2 é metade. Aqui você tem uma mulher na mesma situação, diagnóstico simples de síndrome de Turner. E então, as trissomias são 60%, nós detectamos 80% delas, a nossa sensibilidade é 48%, somada a 20 e 20, a nossa sensibilidade atual, usando só teste de DNA, sem fazer cultura, é de 88% das anormalidades cromossômicas, e com o projeto da QF-PCR, por pseudogênese, nós esperamos chegar perto de 100% ainda no próximo ano. Em 2003, eu publiquei uma revisão sobre a investigação genética dos abortos espontâneos, nas quais nós revisamos 1.100 abortamentos espontâneos que tinham sido estudados no gene até aquela época, e nós, na verdade, tínhamos 3 protocolos, uma da citogenética convencional, a outra citogenética convencional mais a molecular, e o protocolo 3, a molecular isoladamente. E, na época, eu recomendei que o protocolo 2, que essa combinação seria o ideal. Hoje em dia, eu já acho que nós avançamos, o progresso da citogenética molecular nos permite dizer que é o método de escolha pela rapidez, pela simplicidade e pelo baixo custo. Então, a citogenética molecular tem várias vantagens, ela é aplicável a tecidos congelados, tecidos fixados em álcool, tecidos formolizados, com um pouco mais de dificuldade, e mesmo abortos infectados, que jamais você conseguiria fazer uma cultura de células. Ela é aplicável até a blocos de parafina. De vez em quando, o obstetra não pede o exame genético, mas pede o exame anatomopatológico. E o patologista vê evidências de cromossomopatia, ainda é possível voltar e fazer o estudo cromossômico naquele bloco de parafina. E, finalmente, o transporte é muito fácil, porque basta você